CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado 12 de setembro de 2020. Esse programa que é fruto de uma parceria entre a UEPB e a Rádio CBN Campina Grande, que possibilita atividade prática para estudantes de jornalismo e comunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E vamos aos destaques de hoje. Universidade Estadual da Paraíba deve realizar eleições online para a reitoria já no mês que vem. O Helios Voting é um sistema de votação eletrônica para a execução de consultas à comunidade via internet, com base em um código-fonte altamente seguro de recebimento e apuração eletrônico dos votos. Neste programa, a gente fala sobre o prazo da prestação de contas para os alunos que receberam o benefício do Programa de Auxílio Conectividade da UEPB. Tem o quadro Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, Meio Ambiente e Queimadas. O UEPB realiza o webinário para celebrar os 70 anos da televisão brasileira. Então aproveito a oportunidade para convidar todos para participar desse webinário que vai celebrar os 70 anos da televisão brasileira. Professor da Universidade Estadual da Paraíba participa de projeto para implementação de políticas positivas para a educação no nosso país. Vamos trazer o quadro Português Sem Segredos com a participação do professor Denis Medeiros. Pró-Reitoria de Graduação realiza treinamento para monitores especiais na UEPB. No Setembro Amarelo, a gente fala sobre o atendimento psicológico oferecido pelos profissionais da Universidade Estadual da Paraíba. E ainda os detalhes da pesquisa sobre o catéter que promete diminuir os índices de infecção urinária nos pacientes. E você vai conhecer um pouco da história e produção do filme Remoinho, que está no Festival de Cinema de Gramado e tem o apoio da UEPB. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa com informação para o estudante da UEPB que foi beneficiado com a segunda etapa do auxílio conectividade na modalidade para compra de equipamento para acesso à internet, para acompanhar as aulas remotas durante o período de distanciamento social. É que o prazo para a prestação de contas começa no dia 18 deste mês, ou seja, a partir da próxima sexta-feira. Para prestar contas é preciso apresentar a nota fiscal de compra, no caso do produto novo, que precisa sair no nome e com o CPF do estudante beneficiado. Em caso de menores de idade, a nota fiscal pode ser no nome dos pais ou responsável. Se a compra foi de um equipamento usado, é preciso enviar a nota fiscal do produto mais um recibo de compra e venda com o nome do vendedor e do estudante, e ainda a cópia do RG de quem vendeu. Ainda tem a possibilidade de prestar conta da compra em nome de terceiros. Para isso, o estudante tem que enviar a nota fiscal do produto junto com a justificativa do porquê o equipamento foi comprado no nome de outra pessoa, junto também com a documentação pessoal. Essa modalidade de auxílio conectividade garantiu R$1.000 para os estudantes beneficiados para a compra de equipamentos. Os documentos para prestação de contas devem ser enviados para o e-mail auxilioconectividade.proeste@setor.uepb.edu.br. Para mais informações, o telefone disponibilizado pela Pró-Reitoria Estudantil é o 98753-8757. Agora a gente escuta o comentário de Luciano Nascimento. Roda a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E na coluna de hoje o tema é Meio Ambiente e Queimadas no Pantanal Brasileiro. Ora, o paradigma ecológico é um fenômeno jurídico, um fenômeno político, social, cultural, econômico e mais do que qualquer outro fenômeno, ele é civilizatório. Até o final dos anos 70, você tinha reconhecida
uma política de desenvolvimento econômico ligada à ideia de desmatamento e queimadas em países que a linguagem do mundo da economia, do progresso, do desenvolvimento chamavam de países em vias de desenvolvimento, como o Brasil. E, portanto, o desenvolvimento econômico nesses países implicavam em desmatar e realizar queimadas para um espaço geográfico extremamente expansionista para a produção de grãos, para a criação de animais, sempre com a política objetiva de exportação. Ora, em 1988 tivemos a Constituição Federal, a nova Constituição do Brasil, e lá no artigo 225 o legislador colocou que o meio ambiente é um direito de todos, e mais do que um direito de todos, é um direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que é um dever do Estado. O paradigma ecológico apareceu e fixou-se no mundo ocidental. E as preocupações com o meio ambiente no mundo ocidental fizeram a Organização das Nações Unidas e uma série de outros órgãos a realizarem pesquisas e encontros para uma pedagogia civilizatória quanto à preservação e o equilíbrio ecológico em todos os países e, portanto, a criação de uma moldura de desenvolvimento econômico. E por quê? Porque a ideia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado veio como a ideia de proteção das gerações futuras, proteção da humanidade. E no Brasil nós assistimos ainda ao fenômeno das queimadas. E é a esse fenômeno que vamos nos referir, especificamente no que diz respeito à região do Pantanal, envolvendo o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Ora, as pesquisas nacionais e internacionais informam que as queimadas ocasionam a destruição do ecossistema local, a morte de animais e de espécies, inclusive em extinção, implicam em consequências irreparáveis para a fauna local, implicam em prejuízos para a biodiversidade, têm consequências irreparáveis no que se refere, à ideia das características químicas e físicas do solo, a danosidade para a formação química e física do solo. Ora, a fumaça, como produto dessas queimadas, como um dos produtos dessas queimadas, implica na poluição da atmosfera, traduz-se na redução da fertilidade dos nutrientes do solo. Temos consequências para a capacidade de infiltração de água no solo. E aí, o que nós constatamos? Constatamos no que se refere ao Pantanal, e aqui a pesquisa é do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí o INPE informa que no Pantanal, no ano de 2020, nós tivemos um volume de queimadas ou de focos de incêndio entre janeiro e agosto de 2020 a um número assustador, equivalente ao número ou focos de queimada no bioma do Pantanal nos últimos 6 anos. Os dados são os seguintes. De janeiro a agosto de 2020, nós tivemos focos de incêndio no Pantanal da ordem de 10.153 focos de incêndio no bioma Pantanal, que envolve 150 mil quilômetros quadrados, sendo 35% no Mato Grosso e 65% no Mato Grosso do Sul. E no ano de 2019, nós tivemos 3.165 focos de incêndio. No ano de 2018, 603 focos de incêndio. No ano de 2020, até agora, no mês de setembro, 10.153 focos de incêndio. Ou seja, os números de 2020 correspondem aos números dos últimos 6 anos de focos de incêndio no Pantanal, segundo as pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós estamos assistindo uma continuação do desequilíbrio e da desconsideração do meio ambiente como uma política de Estado de proteção para as gerações futuras. A situação no Brasil é dramática.
Obrigada, Luciano, e até próximo sábado. E vamos para uma pausa pequena aqui no CBN Universidade. Daqui a pouco a gente fala sobre a celebração da UEPB dos 70 anos da televisão brasileira. E ainda tem as informações sobre as eleições online para a reitoria da Universidade Estadual da Paraíba. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 12 de setembro. Um professor do Departamento de Letras do Centro de Humanidades da UEPB está integrando um grupo que está investigando como a nova política de alfabetização do governo federal, que foi lançada em 2019, tem chegado para os professores com o objetivo de compreender os principais desafios neste contexto de pandemia e aulas remotas. Neste espaço, tem pesquisadores de 29 universidades brasileiras. O professor da UEPB que está participando desse grupo é o Paulo Vinícius Ávila Nóbrega. Na instituição, ele faz parte do Núcleo de Estudos em Alfabetização em Linguagem e Matemática. A pesquisa interinstitucional Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia Covid-19 e a recepção da Política Nacional de Alfabetização pelos docentes da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Abrange 5 regiões do país. Neste primeiro momento, a iniciativa está convidando professores que atuam no ensino do público-alvo da pesquisa para que possam responder um questionário eletrônico que está disponível até o dia 15 deste mês. O link você encontra diretamente no site da UEPB. O professor que colaborar com esse estudo vai colaborar com a implementação de políticas positivas para a educação no nosso país. E a gente muda de assunto para falar sobre os 70 anos da televisão no Brasil, que são comemorados agora em setembro. E para celebrar a data, a Universidade Estadual da Paraíba está com um evento online. Quem conta os detalhes para a gente é o organizador e professor da UEPB, Rômulo Azevedo. Escuta aí. Esse webinário, na verdade, era para ser um seminário. Ele já está sendo planejado desde o ano passado. Nós pretendíamos fazer um seminário presencial que ia durar 7 dias, de segunda a sexta-feira, na semana em que se celebra os 70 anos da televisão brasileira. Mas, parafraseando o poeta, no meio do caminho tinha um vírus no meio do caminho. Então, quando a pandemia chegou, os nossos planos tiveram que ser alterados, porque não tinha como fazer presencialmente. Inclusive, nós pretendíamos fazer oficinas, debates, palestras, exposição, mas, infelizmente, por conta da pandemia, tivemos que reestruturar o nosso projeto e, por isso, ele foi transformado em um webinário. Então, nós vamos contar com as participações do jornalista paulista Inimar Simões, que vai falar sobre a TV Tupi, ele que tem um trabalho publicado em livro sobre a TV criada por Chateaubriand, que foi pioneira na América do Sul, a TV Tupi de São Paulo. Depois teremos Alfredo Viseu, que é professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem vários livros publicados sobre telejornalismo. Então, o tema dele será Telejornalismo 70 anos, um lugar de referência. Aí temos ainda na sequência o professor Sidoval Moraes, professor doutor da UEPB, que vai falar sobre televisão regional. Ele tem, inclusive, um livro publicado sobre o assunto. Aí teremos também o professor doutor da Universidade Federal da Paraíba, João de Lima. Ele vai abrir o webinário na quarta-feira, às 10 horas da manhã, falando sobre Péricles Leal, um jornalista paraibano que foi fundamental na implantação, na solidificação e ampliação da TV no Brasil. Mas, infelizmente, a história oficial não reconhece muito esse pioneirismo. Então, nós vamos prestar essa homenagem ao Péricles Leal e fazer também justiça, primeiro exibindo o documentário dirigido por João de Lima e Manuel Clemente sobre Péricles Leal, Péricles Leal, o Criador Esquecido. O documentário foi produzido pela TV Cultura de São Paulo. E encerrando o nosso seminário, na sexta-feira, nós teremos o jornalista e professor Gilson Souto Maior, que vai falar sobre a televisão na Paraíba. Ele tem um livro, inclusive, publicado sobre o assunto. Aliás, até agora, o único livro que conta a história da televisão paraibana foi esse escrito pelo professor Gilson. Eu estou como organizador e mediador dessas apresentações. O seminário é aberto, qualquer pessoa pode participar
Gostaria aqui de agradecer o apoio da Codecom através de Hipólito Lucena e da rede UEPB, que vai fazer a transmissão do nosso webinário a partir da quarta-feira, às 10 horas da manhã, da quarta-feira, 16 de setembro. Então, aproveito a oportunidade para convidar todos, fiquem atentos às divulgações da nossa programação para participar desse webinário e, como já disse, vai celebrar os 70 anos da televisão brasileira. E como você ouviu aí, a programação vai ser transmitida ao vivo através do canal Rede UEPB no YouTube. Então, aproveita e já se inscreve no canal, que sempre que entrar um novo vídeo você já é notificado. O webinário sobre os 70 anos da TV brasileira é realizado de 16 a 18 de setembro. E como sábado passado a gente se despediu temporariamente do professor Edson Tavares, que precisou fazer uma pausa na produção do material aqui para o CBN Universidade. Mas o quadro Português Sem Segredo se mantém firme com a colaboração de novos profissionais. Neste sábado, quem traz as dicas para a gente é o professor Denis Medeiros, que atua mais especificamente com a produção textual e vem com informações para quem quer fazer uma boa redação no Enem. Vamos ouvir? Português Sem Segredos. Olá, ouvintes da CBN, eu sou o professor Denis Medeiros e a partir deste sábado estarei trazendo dicas da língua portuguesa para o seu dia a dia, no quadro Português Sem Segredos. Depois desta dica, tenho certeza que o primeiro elevador que você encontrar vai logo procurar ler a placa de aviso para saber se ela está, como vou falar agora. Em muitas delas tem escrito: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Isso é consequência de uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores de São Paulo e que foi disseminada por todo o nosso país. Neste caso, as pessoas usam o mesmo com o intuito de retomar a palavra elevador. Você que está aí me ouvindo e é da área jurídica, certamente já leu em alguma petição, por exemplo, apesar da negativa de tráfico pelo acusado, que afirma ser usuário, o mesmo infringiu a norma no artigo tal. A palavra mesmo, na verdade, não recupera outra palavra e não pode ser utilizada como pronome pessoal. Ela tem como função retomar uma oração e posso substituir pela palavra isso. Reforçar um termo de natureza substantiva e posso substituir pela palavra próprio, ou também pode ser utilizada como advérbio e posso substituir pelas palavras até, ainda ou realmente. Como exemplo temos: minha esposa disse que tem sido extremamente leal comigo e espera que eu faça o mesmo, ou seja, ser igualmente leal na nossa relação, que eu faça isso. Ela mesma foi à luta e venceu a eleição. Ela própria foi à luta. Mesmo que eu queira, não poderei ir hoje, ainda que eu queira. Portanto, o correto nos exemplos anteriores seria: a primeira, antes de entrar no elevador, verifique se ele ou se este se encontra parado neste andar. E a segunda, apesar da negativa do tráfico pelo acusado, que afirma ser usuário, ele infringiu a norma no artigo tal. Ok, pessoal? Um abraço e vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e seja muito bem-vindo aqui ao CBN Universidade. Até sábado que vem com mais dicas aqui pra gente. E antes de chamar o intervalo, só mais uma informação rapidinha. É que o resultado da seleção para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e para residência pedagógica da UEPB deve ser publicado na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, através do site da UEPB, o uepb.edu.br. O PIBID e a residência pedagógica são programas institucionais voltados para estudantes dos cursos de licenciatura da UEPB, que se interessam em atuar como bolsistas ou voluntários das atividades. O edital ofereceu vagas para alunos das áreas de Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Língua Portuguesa, Alfabetização Bilíngue, História e entre outras. Isso em vários campos da universidade, como o daqui de Campina Grande, Monteiro, Patos, Guarabira, Araruna e Catolé do Rocha. O processo de seleção foi feito todo de maneira remota e os programas da Universidade Estadual da Paraíba movimentam os cursos de licenciatura proporcionando atividade prática para os estudantes da graduação e ainda reforçando o aprendizado da educação básica no estado. Então, você que se inscreveu, fica atento que o resultado deve sair no dia 15 deste mês.
Agora sim, vamos para mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre uma pesquisa desenvolvida por uma professora da UEPB que evita infecção urinária nos pacientes e ainda o atendimento psicológico na UEPB. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e o alerta é para você, estudante da UEPB, que se inscreveu e foi selecionado no processo seletivo de monitoria especial 2020.1. De acordo com o calendário da seleção divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, será ministrado um curso de capacitação a partir da próxima segunda-feira, dia 14, até a quinta, dia 17, para os estudantes que serão monitores. Essa é uma atividade de participação obrigatória para quem foi selecionado e, na ocasião, todos receberão as lições das plataformas digitais e virtuais. O curso vai ser ministrado online através das plataformas do Google. O edital especial de monitoria foi lançado pela UEPB justamente para garantir o suporte das tecnologias digitais para os alunos e professores da instituição que seguem o período letivo 2020.1 de maneira remota. E os monitores selecionados, seja ele com bolsa ou voluntário, vão mediar as dificuldades nas salas de aula online. Que legal, não é mesmo? E a gente traz agora uma tecnologia pesquisada na Universidade Estadual da Paraíba que é capaz de evitar infecção nos pacientes que precisam usar catéter urinário em procedimentos médico-hospitalar. O novo produto tem antibióticos que são capazes de agir sobre os micro-organismos no corpo, o que dificulta o desenvolvimento infeccioso. Quem traz todos os detalhes desse estudo é a repórter Carla Patrícia. As infecções hospitalares são problemas enfrentados por pacientes que necessitam principalmente de internação, onde estão sujeitos a serem contaminados com vírus e bactérias presentes no ambiente. Essa infecção também pode ocorrer por meio de instrumentos usados nos processos médicos. Um deles é o catéter, tubo que pode ser inserido em um vaso sanguíneo, utilizado em drenagens, injeção de fluidos e acesso a equipamentos cirúrgicos. No entanto, o seu uso pode causar infecções aos pacientes. Para sanar esse problema, na Universidade Estadual da Paraíba, a professora Patrícia Meira de Freitas, do Departamento de Farmácia, desenvolveu um catéter capaz de evitar infecção urinária. Ele foi produzido no doutorado que a docente cursou na Universidade Federal da Paraíba, sob orientação do professor Fábio Sampaio. A produção foi realizada no Laboratório de Biologia Bucal da Instituição Federal e também no Laboratório de Microbiologia da UEPB. Com esse produto, será possível auxiliar equipes médicas na luta contra infecções que são adquiridas no ambiente hospitalar. De acordo com a professora, as infecções urinárias de pacientes que se encontram em uso de catéteres urinários ocorrem com frequência de aproximadamente 40%. Isso causa o aumento de morbidades e até a taxa de mortalidade de pacientes devido à infecção generalizada desenvolvida pelo uso prolongado do catéter. Através do catéter desenvolvido pela docente, esse percentual deve diminuir significativamente, porque ele é repleto de antibióticos capazes de agir sobre micro-organismos e impedir a formação de comunidades de bactérias. E esse processo dificulta que a infecção urinária aconteça, além de prevenir infecções generalizadas. Por isso, representa uma medida eficaz. A escolha dos antibióticos que compõem o material veio de uma pesquisa com elementos de origem natural, com plantas, pois as bactérias apresentam alta resistência aos antibióticos de fórmula química que são comercializados. Assim, a professora elaborou uma associação entre um antibiótico mais fraco, a ampicilina, e um natural mais eficiente, o sal de criptolepina, que apresentaram esse resultado promissor. Segundo Patrícia, esses estudos podem fazer com que os hospitais tenham economia financeira com a compra e uso de antibióticos mais adequados. Essa produção inovadora levou Patrícia a ganhar o prêmio Delby Fernandes de Medeiros de Inovação Tecnológica e resultou em uma patente registrada no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Com informações da Codecon UEPB, Carla Patrícia para o CBN Universidade.
Obrigada, Carla Patrícia, e parabéns à professora do Departamento de Farmácia da UEPB, Patrícia Meira, pela iniciativa que pode salvar muitas vidas. E um estudante lá do campus da UEPB em Catolé do Rocha, que faz bacharelado em agronomia, o Matheus Souza, foi selecionado para participar do projeto Sebrae Inspira, que tem como objetivo promover treinamentos e workshops sobre empreendedorismo e agregar cada vez mais pessoas em iniciativas empreendedoras. A meta do Matheus é conseguir mobilizar 50 estudantes do Campus 5 ou jovens alunos que moram nas proximidades para participar de um webinário que deva ser realizado na próxima sexta-feira, dia 18 deste mês. O projeto do Sebrae tem um olhar mais voltado para o público jovem das escolas de ensino médio, técnico ou universidades. Aqui na Paraíba, o Sebrae Inspira está oferecendo essa capacitação remota para várias instituições com a ajuda de 14 mobilizadores. E o objetivo é qualificar pelo menos 500 jovens sobre empreendedorismo, tudo de graça. E o estudante da UEPB, Matheus Souza, está nesse desafio. Boa sorte para ele! E se você é jovem e ficou interessado nesse projeto, dá uma olhada na rede social através do Instagram, no @inspira_npira. Vou repetir, @inspira_npira, que lá tem mais informações sobre a iniciativa empreendedora do Sebrae em parceria com várias instituições, como a UEPB, por exemplo. @inspira_não-pira. Segue lá. E a gente fala agora sobre atendimento psicológico oferecido pela UEPB. Esse é um assunto que sempre trazemos aqui no CBN Universidade e nesse mês de setembro, em que o papel do profissional de psicologia é fundamental para evitar casos de suicídio, não poderia ser diferente. Estamos nós aqui mais uma vez trazendo um importante serviço dos psicólogos da Universidade Estadual, que desde o início da pandemia reforçaram os atendimentos para os estudantes, professores, técnicos e até dando apoio aos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente da Covid-19. O repórter Felipe Ramon traz um pouco dessas experiências do apoio psicológico prestado pela UEPB. Vamos ouvir. A pandemia da Covid-19 pegou todo mundo de surpresa e mudou a vida de muita gente em 2020. Em poucos dias, milhões de pessoas tiveram que interromper a sua rotina diária e permanecer em casa. Atividades que antes eram comuns, agora são praticamente impossíveis de serem realizadas com tranquilidade. Desde março, uma nova realidade foi adotada, e termos como home office, aulas remotas e isolamento social começaram a fazer parte do vocabulário do brasileiro. Com o avanço da pandemia e as incertezas que ela trouxe, muita gente começou a desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Um grupo muito afetado durante a quarentena foi o dos estudantes universitários. A estudante de jornalismo, Ariane Felícia, relata a experiência. Eu, em particular, fiquei me perguntando como ficaria o futuro do meu curso. E aí despertou, né, essa questão da ansiedade e tudo mais. Eu já tenho um quadro de crise de ansiedade. E aí acredito que sim, tenha agravado com o isolamento. E agora que a gente voltou para o EAD, eu tenho tido a impressão de que o cansaço é maior, sabe? Acho que pela questão psicológica mesmo. Apesar de ser um EAD, de eu estar dentro de casa, porém eu estou trancada, né, na quarentena, sem poder ir para a faculdade, então até eu chegar à faculdade, eu veria outras pessoas, teria contato com outras pessoas. E isso sim acaba desencadeando uma ansiedade e uma pressão psicológica maior. Durante esse período de isolamento social, o atendimento psicológico passou a ter uma importância maior. A Universidade Estadual da Paraíba disponibilizou no início da pandemia um questionário para avaliar como os estudantes estavam enfrentando essa situação. Como explica a psicóloga da UEPB, Luísa Porcaro. A Proeste a Pró-Reitoria Estudantil disponibilizou logo nos primeiros meses do isolamento social um questionário que ficou no sistema de controle acadêmico dos estudantes que visava compreender como estes estavam enfrentando esse momento. Tanto no que dizia respeito às questões sociais, de moradia, acesso à internet e etc. O que aí depois veio a originar os auxílios que estão sendo agora realizados, mas também o questionário trazia questões relativas à saúde mental desses estudantes. A psicóloga trabalha no setor psicossocial da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB.
Ela alerta que é delicado tentar diagnosticar sozinho o que está sentindo, pois cada indivíduo é único, e o recomendado é procurar ajuda profissional. Porque a forma como eu sinto algo não é a forma como o outro sente algo. E aí, quando a gente cataloga um sofrimento, a gente sempre se expõe ao risco de eliminar o sofrimento do outro. Quando eu digo, por exemplo, depressão é isso, isso e isso. Se alguém sofre da forma X, e aí eu digo que a depressão é a forma Y, eu deslegitimo o sofrimento daquele sujeito. Então, para não correr o risco de passar por isso, eu vou dizer que é muito mais importante do que a gente, neste momento aqui, tentar identificar formas ou riscos de nomear um sofrimento, é destacar que todo estudante, ou todo sujeito que estiver aqui nos ouvindo, né, que se sinta desconfortável emocionalmente, seja angustiado, depressivo, ansioso, ou mesmo que você ainda não saiba nomear essa sensação, esse sentimento, isso que lhe afeta, que você procure ajuda. Durante a pandemia, uma nova modalidade de atendimento médico começou a ser usada com mais frequência, o teleatendimento, e os profissionais da psicologia já estavam autorizados a realizar o teleatendimento desde 2018. De acordo com Luísa, os atendimentos psicológicos que antes eram feitos presencialmente na UEPB passaram a ser feitos de maneira remota, logo no início da paralisação das atividades. Ela deu exemplos de como é o procedimento após o contato do estudante. Todo estudante que entra em contato com a gente pelo e-mail é enviado a ele um outro e-mail que contém as informações básicas sobre como ele deve proceder e como eu, enquanto psicóloga, vou proceder também, né? É pedido que ele use fone de ouvido, caso ele tenha, e que sempre que possível ele tente estar em um local que seja o mais confortável e seguro para ele, sempre buscando por privacidade. E aí a gente encontra estudantes que inventam as formas mais dinâmicas de fazer com que essa privacidade possa ser possível. Há estudantes que realizam os atendimentos de dentro do carro, quando não tem privacidade dentro de casa. Alguns realizam sentados na calçada de casa utilizando máscara, outros realizam de dentro dos banheiros. Por mim, não há qualquer limitação sobre como esse estudante deve estar. Ele só precisa estar confortável e se sentir seguro naquele ambiente que ele está. E aí, do meu lado, eu sempre informo que eu vou realizar os atendimentos da minha casa em um escritório que é destinado para eles, com portas e janelas fechadas, e eu utilizo o fone de ouvido também para tentar evitar o máximo possível que aquilo que está sendo dito ali não invada os outros cômodos e a vida que acontece, né, para além deste cômodo da minha casa. E aí também, como medida de proteção do sigilo do estudante, só eu tenho acesso ao e-mail que eles usam para solicitar o atendimento, porque muitas vezes, quando eles mandam e-mail, eles já dão informações sobre suas condições psicológicas, sociais, familiares, etc. Então, só eu, enquanto psicóloga, acesso ao e-mail, só eu tenho acesso às informações e aos dados do estudante que está sendo atendido por mim. Para quem tiver interesse em participar do atendimento psicológico, deve enviar um e-mail para o setor psicossocial da Pró-Reitoria Estudantil, através do endereço setorpsicossocialupb@gmail.com. O atendimento é aberto para alunos regularmente matriculados na universidade, sejam eles de nível técnico, superior ou da pós-graduação. Felipe Ramon, para o CBN Universidade. Obrigada, Felipe. E a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a aprovação das eleições online para a reitoria da UEPB. E ainda um pouco sobre o filme Remoinho, do diretor Tiago Neves, e que tem a participação da atriz Zezita Matos. O CBN Universidade volta já já, hein? CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta nesta manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia, para falar sobre a eleição para a escolha da nova gestão da UEPB. O Conselho Universitário, através de reunião remota, aprovou por unanimidade a realização de eleições online para o cargo. A data para consulta à comunidade universitária para o processo foi fixada em 21 de outubro deste ano. O atual reitor da UEPB, professor Rangel Júnior, que finaliza o segundo mandato à frente da reitoria da UEPB, no mês de dezembro deste ano, falou sobre a decisão do Consune. Vamos ouvir o que ele disse.
Esta é a 10ª eleição que a UEPB realiza em forma de consulta para a escolha de seus dirigentes máximos. Nós tivemos a primeira eleição com o professor Sebastião Vieira, lá nos idos dos anos 80, e depois tivemos uma sequência, o professor Itan Pereira, o professor Sebastião teve mais 2 mandatos, depois a professora Marlene 2 mandatos, eu também estou concluindo o meu 2º mandato na condição de reitor da UEPB. O Conselho Universitário avaliou todas as questões que envolvem o processo de pandemia, como esse processo vitima a sociedade como um todo, a todas as recomendações e necessidades de manter o distanciamento social, a segurança e a impossibilidade de retornarmos a atividades presenciais de forma plena ainda no ano de 2020. O mandato se encerra em 13 de dezembro, portanto, nós precisávamos tomar essa decisão antes, porque tem uma norma interna que diz que as eleições devem acontecer serem convocadas até 45 dias antes do término do mandato. Nosso entendimento é que deixar para o último período, o limite do período, criaria também uma situação complexa de transição, de o Conselho Universitário preparar a lista tríplice, o Conselho Universitário juntamente com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, formar a lista, enviar para o governador homologar e nomear os eleitos. Essa sempre foi a lógica, esse sempre foi o ritual desde a primeira eleição e esta, a 10ª, provavelmente não será diferente. Acreditamos que não. Então, o que é que nós temos agora? Que a pandemia impede a realização de eleições presenciais. Então, o Conselho, analisando as propostas que a nossa Coordenadoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação preparou, um estudo cuidadoso acerca de todos os programas, processos que envolvem a eleição remota, a segurança de criptografia de dados do voto ponta a ponta, a segurança jurídica, a segurança técnica da democracia, do sigilo do voto, do acesso de toda a comunidade à possibilidade do voto feito remotamente, como dezenas de universidades no mundo inteiro vêm fazendo. Esse formato que nós estamos usando, tem universidade que já realizou desde 2010 eleições nesse formato com esse sistema, que é o Helios Voting. Então, nós decidimos assim, o Conselho Universitário decidiu uma resolução que indica claramente o dia 21 de outubro como data da realização das eleições, das 8 da manhã às 8 da noite. Estudantes inscritos nos cursos da universidade, matriculados nos cursos regulares da universidade, os professores efetivamente contratados, ou seja, os professores do quadro efetivo da universidade, professores e professoras, e técnicos e técnicas também do quadro efetivo, do quadro permanente da universidade. Este compõe um universo de votantes, de potencialmente em torno de 19 mil votantes potenciais, ali um pouquinho mais. Entretanto, nós sabemos que nunca também se atinge esse número, mas esperamos sim que a comunidade universitária como um todo se envolva no debate, continue participando, continue acompanhando e possa efetivamente discutir todas as teses, todas as propostas, avaliar bem todas as candidaturas e que a democracia seja vencedora no final. Pode parecer um clichê, mas sem dúvida alguma esse é o nosso objetivo, que a escolha recaia sobre as pessoas mais preparadas, que a escolha recaia sobre as pessoas que possam representar efetivamente o sentimento, o pensamento da comunidade, em vista para que a universidade possa efetivamente continuar crescendo, desenvolvendo e melhorando os seus serviços à sociedade. E de acordo com a reunião do Consune em que foi votada a proposta de eleições online para a reitoria da UEPB, a Comissão Eleitoral deve convidar o Ministério Público, o Tribunal Regional Eleitoral e também representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para que esses órgãos possam atuar como observadores técnicos de todo o processo eleitoral. E como eu já falei, a definição do Conselho Universitário é pelo dia 21 de outubro deste ano para a realização da consulta à comunidade acadêmica da UEPB. E você sabe como funciona esse processo de voto online? Conversamos com o pessoal da CETIC, que é o setor de tecnologia da informação da universidade, para entender melhor. Escuta aí o que disse o coordenador Carlos Alberto Chaves. O Helios Voting é um sistema de votação eletrônica para a execução de consultas à comunidade via internet, com base em um código-fonte altamente seguro de recebimento e apuração eletrônico dos votos.
Na utilização do Helios para votar, são exigidos do votante o login e a senha de acesso individuais para a cabine de votação. E todos os votos são criptografados antes de serem enviados pela internet. Além disso, cada eleitor pode auditar o próprio voto e o sistema pode também ser auditado publicamente. O sistema disponibiliza, assim, aos usuários acesso ao processo de votação e apuração, além de promover comodidade aos votantes que poderão participar a partir de seus computadores e dispositivos pessoais utilizando o navegador, browser, padrão da web. Estas características são somadas à segurança e transparência das ações. A CETIC está se organizando para fazer o mais breve possível, provavelmente próximo à data do dia 18 de setembro, uma eleição teste para que todos os eleitores tenham a oportunidade de praticar o ato de votar no sistema antes do processo propriamente dito. A CETIC espera que com todas essas ferramentas e a participação de todos, a simplicidade e a praticidade desse tipo de consulta possa se dar em outros âmbitos da universidade, sejam eles direções de centro, coordenações de curso, direções de departamentos e a escolha para membros de determinadas comissões. Isso vai trazer uma rapidez enorme no processo e vai ficar bem mais simples para que todos possam participar de onde estiverem, remotamente ou presencialmente, junto da universidade. E a gente muda de assunto para falar sobre produção audiovisual. É que o filme Remoinho, que tem o apoio da UEPB, foi gravado dentro do projeto Cinema Instantâneo. Ele é dirigido por Tiago Neves e está entre os selecionados para o Festival de Cinema de Gramado, que deve acontecer online a partir do dia 18 deste mês. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essa produção, é hora de ouvir a reportagem do Roberto Gomes. O filme Remoinho foi gravado na cidade de Ingá, aqui na Paraíba, dentro do projeto do Cinema Instantâneo, que produz, executa e finaliza produtos audiovisuais com baixo custo e em pouco tempo. O curta conta a história de Maria, que depois de um longo período afastada, retorna à casa da mãe e está decidida a sair do remoinho que a fez voltar. O diretor do filme, Tiago Neves, conta como foi a escolha do nome do filme e a relação com a história. O título do filme, ela vem através do simbolismo que o filme carrega com o mar, né? Porque em tempo nenhum a gente vê o mar no filme, mas está se falando do mar o tempo inteiro. A gente vê esse mar, né? Essa ideia de mar, quando os personagens falam, através do figurino, algum objeto de cena, uma parede pintada de azul, um figurino azulado, né? E por que remoinho e não redemoinho, né? Porque o redemoinho se dá na terra, né? Da mistura com o vento, né? É o vento e a terra. E o remoinho seria o vento com a água, né? Vento e água, né? Então se daria no mar o remoinho. O filme tem um pouco mais de 12 minutos de duração e foi gravado em apenas um domingo, no ano de 2019. Ele é o resultado de uma semana de oficinas com jovens da cidade de Ingá, que participaram do trabalho de formação do Comunicurtas itinerantes da UEPB com o Cinema Instantâneo. No elenco, Remoinho traz atores paraibanos, com a participação especial de Zezita Matos, Celi Farias e Jô Albuquerque. Além do diretor Tiago Neves, a parte técnica do filme conta ainda com grandes nomes do audiovisual paraibano, como Hipólito Lucena, Nivaldo Rodrigues e Eric Clementino. A produção já participou de festivais audiovisuais aqui na Paraíba e também no Nordeste. Foi exibido presencialmente na Mostra de Tiradentes antes do início da pandemia e agora está entre os selecionados da categoria Curta-Metragens Brasileiros do 48º Festival de Gramado, que deve ser realizado de 18 a 26 de setembro em formato online. De acordo com o diretor do filme, esse novo formato de evento audiovisual possibilita uma visibilidade maior do filme Remoinho. Bom, e o festival, esse ano, o Festival de Cinema de Gramado, acontece pela primeira vez, né, numa edição aí histórica, em 48 anos, aí acontece desse formato online, que vai abranger um público maior ainda, né, de espectadores aí, que o mundo inteiro pode assistir o filme. Então a expectativa é bem interessante nessa questão que o filme vai chegar aí num público gigantesco,
que talvez aí se fosse uma edição presencial não teria, né? Esse alcance que o filme pode ter. Muito mais gente vai ver. Eu queria estar em Gramado, seria uma oportunidade aí única, histórica, né? De receber feedbacks do filme. Mas esse feedback eu acho que ainda permanece na versão online, talvez até mais amplificada ainda, porque a gente vai ter pessoa do mundo todo que pode dar esse feedback assistindo o filme. E a gente só não vai ter os aplausos calorosos assim do festival, mas esse feedback que é muito importante para a gente que faz cinema, para continuar fazendo, ele é muito, muito importante para a gente. A produção tem o apoio da Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Para torcer e acompanhar a participação do filme paraibano no renomado Festival de Gramado, é só acessar o site através do endereço festivaldegramado.net. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto Gomes. E boa sorte para o filme Remoinho, que já é vencedor em estar entre os selecionados do Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais festivais audiovisuais do país. E no novo formato de evento à distância, tem uma parceria com o Canal Brasil para a exibição dos filmes das mostras competitivas de longas-metragens brasileiros e internacionais e ainda de curtas-metragens brasileiros. E assim, a gente se despede do CBN Universidade deste sábado. Semana que vem a gente volta com muita informação para você aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E esse programa é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a 103.5. O CBN Universidade deste sábado teve a apresentação minha, Natasha Leone, a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação que fazem estágio na Codecom, que supervisiona e edita o CBN Universidade. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho, com direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, é só acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que a partir do meio-dia o áudio completo já vai estar disponível para você, bem como todas as mais de 100 edições do CBN Universidade que também ficam disponíveis online para você acompanhar na hora que quiser. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até lá, hein? CBN Universidade, na CBN Campina Grande.